Olá, mulheres! Olá, empreendedoras! 40 mais, sextou com elas, primeiro programa de 2025. Que esse ano seja muito próspero, com muitos sonhos a realizar e que vocês estejam sempre sintonizados com a gente, hein? Hoje nós iniciamos um ciclo de entrevistas, mas nada melhor do que começar com um tema muito relevante para todas nós. Hoje nós vamos falar de trajetória e resiliência. E para tocar esse assunto, nada melhor do que trazer aqui a minha parceira, minha amiga, companheira de trajetória, Raquel Fontelli. Seja muito bem-vinda. Tudo bem? Tudo ótimo, muito obrigada. Queria desejar um feliz ano novo a todas as ouvintes. Que seja um ano próspero, que seja um ano de grandes realizações para o universo empreendedor. Isso conta muito, né? A gente sabe. Bom, estou muito feliz com a oportunidade. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né? Eu vou contar um pouco aqui da minha história. A gente já tinha dado algum spoiler aí de que isso seria dado em algum momento. Bom, já entrando então, compartilhando aqui um pouquinho, hoje eu quero trazer alguns momentos que me fizeram despertar para onde eu estou hoje, né? Então a gente tem etapas na vida que faz a gente acordar num dado momento. Eu tenho uma história que assim, eu perdi minha mãe com 11 anos, então sou órfã de mãe. Comecei a trabalhar com 13 anos, já trabalhei de muita coisa, trabalhei como babá doméstica até os 16, trabalhei vendendo veneno para rato e barata porta a porta, mel de abelha porta a porta, vendi óculos na praia, trabalhei em loja de roupa, trabalhei como garçonete, trabalhei como caixa, trabalhei de em muitas áreas. E isso para mim foi muito bom, foi muito favorável, porque me fez conhecer um pouco de cada universo. Trabalhei na noite também como barguel, trabalhei como DJ também. E o que é interessante, você começa a aprender ao longo da carreira, né? Uma coisa que eu falo que não existe, Carmen, um profissional ser isolado do pessoal, porque o pessoal ele dá uma personalidade muito grande. O pessoal dá uma personalidade muito grande para o profissional. Eu escuto muito assim dos homens, né? Olha, não misture a vida profissional com a pessoal. Você precisa ser uma pessoa um pouco mais fria. E eu discordo. Eu sempre discordei disso, né? Você sabe muito bem. Sim. Eu fui coordenadora de cursos, onde a Raquel deu aula nesses cursos durante algum tempo. E eu acho que uma das minhas maiores vocações enquanto coordenadora com a equipe era manter esse respeito ao conhecimento e às vivências dos professores para que eles também aplicassem isso dentro da sala de aula. Você não acha? Exatamente. Isso faz toda a diferença. Eu faço questão de falar sobre isso, até em cursos que eu dou, isso eu comento muito. Eu faço questão de falar que assim, eu não sou melhor do que ninguém. Quando eu estou ali numa posição de docente, que tem pessoas me ouvindo, eu falo, a primeira coisa que eu falo, eu estou no mesmo patamar que vocês porque eu passo pelas mesmas dores. Então, eu acho que a questão da empatia, ela conta muito. E uma coisa que eu falo, assim, a gente vai falar disso num dado momento também, só um empreendedor consegue entender e ajudar o outro, porque ele entende as mesmas dores, isso é fato. Mas assim, voltando à minha história, eu tive uma história também que eu perdi um irmão, né? Eu sou de uma família humilde, e eu faço questão de falar isso sim, porque muitas pessoas falam, ela tá onde tá. Eu não sou rica, tá, gente? Isso eu faço questão também de deixar claro. Não somos ricas. As pessoas julgam, falando, pra ela é fácil, ela tá onde tá. Não, a gente luta muito. E é lutando que a gente chega lá mesmo. Ainda escutamos, né, Raquel? Professora, você só dá aula ou você também trabalha? Então, né? Exatamente. Então, assim, eu sou de uma família humilde, tive que trabalhar muito. Então, trabalhei dos 13 aos 16 como doméstica. Comecei a morar só com 15, pedi emancipação para o meu pai com 16, para poder, né, também conseguir continuar morando sozinha. Tive uma perda muito grande de um irmão que eu fiquei cuidando dele
Infelizmente eu perdi ele para as drogas, ele era muito novo. E eu estou entrando nessa questão pessoal, como eu acabei de falar, porque são coisas que fazem parte da minha história, que me marcaram. E que, querendo ou não, em tese sim, teoricamente sim, fizeram chegar onde eu cheguei. Eu tive uma força muito grande, com toda a dor que eu passei, de continuar. A perda do meu irmão, que ele era um filho para mim, ele me chamava de mãe, me machucou demais, demais. Assim, eu falo que a dor de perder a minha mãe dói até hoje, é um buraco que fica. Mas, por incrível que pareça, a dor do meu irmão me machucou mais, porque ele foi tirado de mim de uma forma muito brutal. E, enfim, isso me mudou muito. Eu fiquei apagada para a vida durante muito tempo e eu demorei para me recuperar. Só que o que é interessante, outro dia eu ouvi uma fala que dizem que todo fundo do poço existe uma mola. E essa mola, ela te impulsiona. E eu vou te falar que se tem uma pessoa que é uma profunda conhecedora do fundo do poço, eu posso dizer que sou eu. Se eu falar para vocês aqui com toda a propriedade, hoje eu tenho 40 anos, com toda a propriedade eu posso falar que eu sou uma pessoa extremamente resiliente, porque o que eu já passei na minha vida para eu estar aqui, eu tinha tudo para ter dado errado na minha vida, tudo. Oportunidade não faltou, de verdade, tudo que vocês imaginarem, não faltou. Mas eu sempre tive uma fé muito grande em Deus, não estou falando de religião, estou falando de uma coisa que, assim, é o que me impulsiona para a vida, uma vontade de querer fazer o certo, de querer aprender, sabe? Uma outra coisa importante, eu não consegui, devido ao que me aconteceu, estudar. Então eu não consegui terminar, por exemplo, o 2º grau. Isso eu morava num outro estado. E aí eu cheguei aqui, eu nasci em São Paulo, nós somos de São Paulo, mas morávamos em outro estado, por conta da minha mãe, que ela teve problemas de saúde e veio a falecer. E nesse meio tempo, quando eu cheguei aqui muito machucada, ainda assim eu terminei os estudos, terminei o 2º grau, fui fazer faculdade, foi onde eu fui fazer a faculdade de moda, foi onde eu conheci a Carmen, que foi minha professora. E aí, eu como sempre corri muito atrás do que eu queria, eu em 2007 fiz um curso de vitrinista numa escola de moda e eu me apaixonei através do curso que eu fiz, para vocês entenderem como a busca pelo conhecimento ela pode de fato impulsionar muito. Às vezes você descobre num curso o que você quer fazer, com o que você quer trabalhar. Então eu fiz um curso de vitrine e eu me apaixonei pela área e foi onde eu comecei a atuar, desde 2007 isso, gente. E aí eu entrei na área, trabalhei muitos anos no varejo, fui me desenvolvendo, aí terminei a faculdade. Raquel, você me permite? Claro. Gente, eu não me aguento, tá? A Raquel era aquele tipo de aluno que... Sabe quando você faz a chamada e tá perto da hora de você ir embora? Aí quando termina a chamada, o aluno fala: professora, você pode ficar mais um pouquinho? Só para tirar uma dúvida. E a dúvida vai até o vigia passar dizendo que está fechando a faculdade, entenderam? Isso é a Raquel. Eu parei para falar sobre isso, Raquel, para ligar sobre a sua resiliência, a sua insistência, a sua busca pelo conhecimento para vencer. Você se lembra dos trabalhos em grupo? Você era a pessoa que buscava o tema, organizava o grupo, dava as tarefas para o grupo, cobrava o grupo e apresentava o trabalho, né? Então é uma liderança que veio de dentro de você. Você sempre exerceu um lado liderança, um lado resiliência, e eu pude compartilhar durante esse tempo como professora e depois mais tarde de novo como professora na pós-graduação, mas a gente pôde coroar isso como você sendo uma professora que acabou sendo muito amada pelos seus alunos. É interessante você falar disso, que eu tenho 2 falas sobre esse momento que tem a ver também, obviamente, com o que a gente está falando. Eu era realmente esse perfil de aluno. Eu lembro que na pós, que eu fiz uma pós depois, já vou falar, eu tinha um professor que ele falava assim: gente, alguém tem mais alguma pergunta que não seja a Raquel? Olha só!
Então, assim, eu perguntava muito, porque eu realmente era muito curiosa. E aí tem uma coisa que eu sempre falo pra Carmen que é interessante, eu tive um grupo de TCC que tinha umas 8 pessoas, era um grupo grande, imagina. E eu não queria deixar esse grupo acontecer, porque eu falava que o grupo bom era de 4 a 6 pessoas. Então, e detalhe, era uma época que eu viajava muito a trabalho. Nossa, era um caos. E aí eu lembro que eu vim descobrir o que era herpes com a Carmen. Por quê? Eu deixei na mão de uma integrante do grupo para fazer uma parte do trabalho. Antes dela passar para a Carmen fazer a correção lá da amostra do TCC, eu identifiquei exatamente tudo que estava errado. Aí eu virei para ela e falei, olha, eu sei exatamente que ela vai dar uma canetada aqui, ela vai apontar isso, isso e isso. Na hora que a Carmen estava lá falando, dando a canetada, eu me senti num episódio do desenho do Pica-Pau, que tem um episódio que sai fumaça pelo nariz e pelos ouvidos. O meu rosto pegava fogo, fumaçava. E aí, de repente, foi subindo na minha boca uma bolinha, e coçando. Aí ali eu descobri o que era herpes por estresse. Por uma questão de cobrar tanto, de me preocupar tanto, enfim. Mas é uma história, brincadeiras à parte, mas isso faz parte da minha essência, que de fato essa preocupação em buscar, em querer entregar o melhor. E assim, uma coisa que eu falo, né, eu fiz uma pós depois também de MBA em Marketing e Vendas, a Carmen também foi minha professora na pós. Depois da pós, ela me convidou para lecionar na universidade, eu me senti lisonjeada. Na época eu trabalhava numa empresa e foi bem difícil para mim, para fazer todo o processo de integração. E eu lembro, gente, isso para mim foi um momento muito marcante. Quando eu entrei na sala, eu comentei isso com você outro dia, né? Que eu entrei na sala para fazer a integração, que eu sentei, que eu estava ali no meio de um monte de mestres e doutores, e eu entendi que a partir daquele momento eu iria impactar vidas. Eu lembrei de toda a minha trajetória sozinha, menina, sem mãe, sem ter onde morar, porque a minha infância foi na casa de um e de outro, tive que ser babá e doméstica para ter onde morar. E eu lembro que um dia, eu tinha 15 anos, eu estava lavando um lençol no quintal, e olhando para o céu, imaginando como seria um dia a minha vida em São Paulo, um lugar que eu nasci, que eu queria muito voltar. Que eu estaria formada em moda, olha que coisa, eu sabia já o que eu queria. E no meu apartamento, tudo, realizada, sabe? E aí quando eu me vi naquele momento que eu estava ali na condição de docente também, no mesmo patamar que eles ali, eu falei, nossa, eu me emocionei muito, eu chorei, cheguei em casa, eu não acreditava, então eu fiquei muito feliz, porque não foi fácil, eu estudei muito para chegar onde eu cheguei. Uma coisa que a Carmen me falou, tem muita coisa que ela falou para mim que eu guardo muito para a vida. Ela fala que assim, a gente nunca pode depositar os nossos ovos numa única cesta. Então assim, eu trabalhava numa empresa de dia, dava aula à noite. Quando eu saí dessa empresa, eu continuei na universidade, e aí no meio disso foi o meu momento de migração. Eu acho que eu sempre fui intraempreendedora, porque eu tinha essa veia empreendedora dentro das empresas. Eu queria tomar a frente, eu queria criar projetos, eu trazia ideias. Então foi onde, quando eu saí da empresa que eu estava, em 2018, eu abri a minha empresa, que foi a RFT Soluções Criativas. Nesse meio tempo eu fiz outra pós-graduação, que foi lá do Centro em Psicologia e Coaching, porque eu sempre me interessei muito por pessoas, comportamento de consumidor. E aí sou formanda em psicanálise também, porque eu gosto muito desse universo e tudo eu acabo utilizando para pessoas, para tratativa, para lidar. E aí nesse meio tempo, eu vou fazer agora 7 anos de RFT Soluções Criativas, que é uma empresa que eu decidi abrir porque eu acreditava. Inicialmente era só Visual Merchandising, que seria VM, Soluções Criativas. E aí eu acabei abrangendo um pouquinho o leque no universo, não só de VM, mas de marketing, no marketing online, offline, universo digital, que está aí muito abrangente, né? Cursos, que é uma vertente minha, palestras, enfim. Então, as dificuldades com tudo que eu passei hoje, eu até falei disso outro dia num programa, Carmen, a gente falou sobre isso. Você se vê como empresária? Eu perguntei isso para uma aluna outro dia e ela falou que não, ela falou para mim que não se via.
eu vou falar muito para vocês, assim, eu tenho 40 anos, eu tenho um jeito mais delicado, eu tenho uma tratativa mais delicada, tudo, e eu tenho que, a Carmen, ela me chama muito de menina, e apesar de eu ter 40 anos, eu não me sinto com 40 anos, dizem que a idade é como a gente se sente, Exatamente, né? Isso, ó, pessoal, olha isso aqui, 62 anos com, né, espírito de 20 anos, é assim que tem que ser. Eu fico muito feliz quando eu escuto Raquel falando, quando eu escuto outros alunos falando sobre a nossa trajetória de professor, aluna, professor, porque é sobre isso, gente. Nós nos construímos pelas nossas memórias, nós nos construímos pela nossa formação. E a formação não é só uma formação do ponto de vista acadêmico, a formação da vida, a vida nos forma, a vida dá pra gente essa força pra gente continuar. E as memórias moldam o nosso dia a dia, né? O que a gente foi, por onde a gente passou, para onde a gente vai. E eu gostaria agora que a Raquel falasse um pouco mais sobre a RFT Soluções Criativas como empreendedora, e vocês puderam perceber que o empreendedorismo nela nasceu lá atrás, quando ela ainda trabalhava em outras empresas. Eu me lembro que na faculdade era ela quem tinha as iniciativas de fazer as exposições de foto dos alunos, as exposições de trabalhos, e sempre era de uma forma muito criativa, mas também com uma liderança entre os alunos, de quem fazia o quê, né? Na hora de organizar, na hora de montar, na hora de desmontar. E a gente vê que na RFT, com os clientes dela, alguns clientes a gente divide como consultoras, né? Eu na área de pesquisa e ela na área do marketing digital. E ela também traz isso, essa organização e essa liderança, como ela disse, gente, assim, oi, tudo bem? Bom dia. Hoje a nossa tratativa... E eu só quero falar assim, então, a reunião vai começar agora, podemos iniciar? Não é isso? Não. Então fala um pouquinho da RFT para nós, Raquel. Bom, a RFT Soluções Criativas é uma empresa, gente, falando de forma bem breve, bem pontual, eu tive alguns momentos de reposicionamento, tá? Primeiro eu queria ser uma consultoria, e aí até eu entender melhor de que forma que eu ia atuar, eu entendi que eu era uma empresa de marketing e vendas. Por quê? Porque eu também trabalho com desenvolvimento. Outro dia eu falei em um programa que a gente não consegue, pelo menos eu tenho essa dificuldade, eu não consigo me limitar em uma coisa só. Então eu tenho muitos conhecimentos que eu quero trabalhar, muitas pautas que eu quero abordar. Eu acho que as empresas, elas têm essa necessidade. Então a gente entra, por exemplo, para dar um curso numa empresa e a gente identifica que não tem uma comunicação interna muito boa, sabe? Então a gente entra com a parte de desenvolvimento humano dentro da empresa. A gente entende que às vezes a empresa ela quer trabalhar no universo do marketing digital, mas ela precisa trabalhar um rebranding. Então a gente acabou identificando alguns serviços que estão ali, que são correlatos ali, que estão interligados, que a gente começou a fornecer dentro da RFT. Por exemplo, eu imprimi algumas dificuldades minhas lá atrás que eu tive para minha empresa. Por exemplo, uma das coisas que eu gosto muito de falar, eu gosto muito de ajudar quem está começando. Isso eu sempre falo nos meus cursos. Eu dou muitas dicas. Uma coisa que eu falo, quando eu comecei, eu era péssima para falar em público. Eu lembro que o primeiro treinamento que eu dei lá em Brasília, eu tremia que nem vara verde. E aí a minha chefe lá atrás me impulsionando, vai, você consegue, vai, você consegue. E eu fui melhorando aos poucos. Hoje eu falo pelos cotovelos, mas eu fui melhorando aos poucos. E assim, tem gente que fala que assim, eu não consigo, eu sou péssima para falar. Só que se você tem um negócio, você precisa vender o seu negócio. Então você tem que ter a consciência que você tem que saber trabalhar a sua comunicação. E aí o primeiro ponto uma dica que eu dou, né? Começa a se gravar.
Então você começa a se gravar, você começa a trabalhar a sua dicção, a sua oratória, você começa a trabalhar o seu pitch. A gente vai falar em um dado momento aqui sobre pitch também, a importância disso, de como não deixar o nervosismo atrapalhar, porque a gente sabe que funcionar sob pressão é difícil, até às vezes a gente se pega, né? Com também certeza. nessa questão, mas isso é muito importante, gente. Então a RFT Soluções Criativas é uma empresa que a gente pegou alguns serviços para fornecer aí no mercado, mas a gente atende muito o pequeno e médio empreendedor. E aí eu faço questão de falar do pequeno e médio, porque como a empatia que eu falei lá no início, eu trabalho com prazer enorme de ajudar essas pequenas empresas a fazer com que o negócio delas cresçam, sabe? Então esse é um ponto muito importante. E como eu sei que a gente já está com o horário um pouquinho estourado, eu vou só deixar aqui para vocês o arroba da RFT. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, o site é www.rftsoluçõescriativas.com.br e o Instagram, que é @rftsoluçõescriativas. Vão lá depois, se vocês quiserem trocar uma ideia, se quiserem falar um pouquinho mais com a gente está aqui, né, super à disposição. E temos também uma novidade, né, Carmen, hoje? Temos uma novidade. Nós estamos online, o nosso programa, agora a gente tem um Agora canal. você vai ver a gente. Eu passei batom, hein? Exatamente, a gente tem agora um canal, tá? Que é o 40 Mais Sextou com Elas. A gente tem um Instagram também, que é 40 Mais, M é 40, não sinalzinho de mais, mas o MAIS, 40 Mais Sextou com Elas. E a gente tem um e-mail, que é também um canal, para vocês mandarem algumas perguntas aí pra gente. Falem com a gente, vai ser muito legal. Peçam dicas, vamos trocar experiências. Quem sabe você é a próxima entrevistada do nosso programa? Que tal? A gente, isso é inclusive uma coisa que a gente queria compartilhar. A gente abriu esse canal também para quem se sentir no coração aí o desejo de eu quero compartilhar a minha história com mais ouvintes. A gente pode organizar, marcar uma conversa. Então anota aí o e-mail, é 40mais, MAIS, 40 mais, sextou com elas, @gmail.com. Então, 40 mais, sextou com elas, @gmail.com. Eu e a Raquel vamos responder com muito amor, com muito cuidado e muita atenção todas as suas inquietações. É isso? Fora isso, tem mais novidades, né, Raquel? A gente vai ter inserções com a Inadequada. Inadequada vai ser um programa que vocês ouviram a Milena Bashir em dezembro, ela foi a nossa última entrevistada e ela trouxe muitas novidades e esse ano ela vai estar com a gente, né, Raquel? É isso aí, um quadro interessantíssimo. Temos já marcadas muitas entrevistas com mulheres potentes, cada uma dentro da sua especificidade. E olha, vai ser muito dinâmico e vai ser um prazer ter vocês com a gente pela www.radioempreendedora.com.br toda sexta-feira às 17 horas, 40 mais sextou com elas. Hoje a gente vai ficando por aqui, vou me despedir da Raquel, agradecendo demais. Vocês não estavam aqui pertinho dela, mas ela ficou muito emocionada para falar. E eu vou encerrar a minha fala com outro lembrete de quando ela era aluna. Ela era muito tímida. Ao mesmo tempo que ela fazia tudo sozinha, ela tinha uma dificuldade enorme de apresentar o trabalho em público. E eu lembro que numa das nossas conversas, depois do término da aula, sem ninguém, eu falava para ela assim: Raquel, chega em casa, pega o trabalho, olha para o espelho e apresenta para você se olhando no espelho. Você vai lembrar disso, né? Sim, sim. E assim eu deixo uma mensagem. Eu acho que eu tenho essa vocação no ensino, sabe? Eu me realizei e me realizo como professora. E é com exemplos como esse da Raquel que eu quero aqui deixar o meu muito obrigado a todas vocês que até agora têm nos acompanhado. É isso aí, eu também quero agradecer muito, para mim foi muito bom poder compartilhar com vocês. Hoje estar à frente de uma empresa que a gente passa por dificuldades também, a gente sabe, todo empreendedor passa,
tratativas, né, com clientes, pelo fato também de sermos mulheres, é outra dificuldade que a gente enfrenta, mas faz parte. Então, eu quero só deixar um conselho final aqui para vocês. Não desistam, não desistam. A diferença de quem não conseguiu e quem chegou lá é porque ele continuou, ela continuou. Então, assim, não vai ser uma coisinha que desanimou hoje que vai fazer você parar. Se você está onde você está, é porque era para você estar aí. Alguma coisa você aprendeu. Então, pega isso e vai para o próximo nível. Muito obrigada, gente. E nós estamos aqui porque você está aí. E a gente sabe que a gente vai te ajudar de alguma forma. Beijo grande. Até o próximo programa. 40 mais. Sextou com elas. Até a próxima, gente.